Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa com a operação militar dos Estados Unidos que capturou o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e também a primeira-dama, Cília Flores. Nós vamos direto a Washington, onde está o nosso correspondente da Record, Matias Brotero. Matias, boa noite. O presidente da Venezuela já está nos Estados Unidos. Para onde ele foi levado? Boa noite, Mariana e Clébio, e a todos que nos acompanham nessa cobertura especial do Jornal da Record. Nicolás Maduro e a primeira-dama Cília Flores chegaram há cerca de 1 hora aqui nos Estados Unidos. A aeronave que trouxe o casal pousou na base aérea de Stewart, em Nova York. Policiais e agentes de segurança do FBI e da DEA, o Departamento de Repressão às Drogas, subiram na aeronave enquanto outros ficaram do lado de fora aguardando. 40 minutos depois, Nicolás Maduro e a esposa desceram do avião. O presidente da Venezuela será acusado em um tribunal de Manhattan e é por isso que ele foi levado para Nova York. A expectativa é de que Nicolás Maduro vá a uma audiência já na segunda-feira. Ele deve responder pelos crimes de tráfico de drogas e armas. Uma operação americana capturou o casal na residência presidencial durante a madrugada. Nós acompanhamos ao longo do dia. Os dois foram levados inicialmente ao navio de guerra USS Iwo Jima antes de embarcarem num avião para os Estados Unidos. O presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos vão administrar a Venezuela temporariamente até uma transição de governo justa e segura. Foram meses de planejamento e a execução durou apenas algumas horas. A Operação Absolute Resolve, em português, Resolução Absoluta, começou por volta da 1 da manhã deste sábado. Mais de 150 aeronaves decolaram de 20 bases diferentes por terra e mar para participar da ação. Uma série de ataques foi realizada em Caracas, capital da Venezuela. Durante o bombardeio, uma equipe de operação especial conseguiu chegar até Nicolás Maduro e a esposa Cília Flores. O casal foi preso e retirado da Venezuela por volta de 13h30 da manhã. Segundo Trump, a ação precisou ser rápida para evitar retaliações do exército venezuelano. O presidente americano declarou que estava em uma sala especial em sua residência, de onde assistiu pela internet a toda a operação. I watched an operation last night that was so precise, that was so brilliant. I mean, it was incredible. Maduro e a primeira-dama foram levados para o navio Iwo Jima. Essa foto, divulgada por Trump em uma rede social, mostra Nicolás Maduro preso. Na imagem, o ditador aparece vendado, usando óculos escuros, moletom e algemado. O presidente e a primeira-dama foram levados para Nova York. Em uma coletiva de imprensa em Mar-a-Lago, na Flórida, o presidente deu detalhes da ação. No nation in the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly, in just a short period of time. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military, working with U.S. law enforcement, successfully captured Maduro in the dead of night. We had many helicopters, many planes, many people involved in that fight. O general Dan Kane revelou que o exército americano estudou detalhadamente a rotina de Maduro. Queríamos entender como ele se movia, onde morava, para onde viajava, o que comia, o que vestia, afirmou. Segundo o general, um helicóptero chegou a ser atingido, mas não comprometeu a missão. Até o momento, não há confirmação de mortos ou feridos na operação. O secretário de Estado, Marco Rubio, deu mais detalhes. Disse que Maduro teve diversas oportunidades de se entregar e que no momento da operação ele era considerado foragido da justiça dos Estados Unidos. Donald Trump disse que ao ser detido, Nicolás Maduro tentou se abrigar em um bunker de aço, mas foi impedido pelos agentes americanos. Segundo o presidente, Maduro chegou até a porta do abrigo, mas não conseguiu fechá-la. No planejamento da operação, Trump foi questionado se os Estados Unidos consideraram matar Maduro em caso de resistência. No planejamento da operação, havia a possibilidade de uma segunda onda de bombardeios contra a Venezuela. O republicano também falou sobre o futuro da Venezuela. We're going to run the country until such time
as we can do a safe, proper and judicious transition. A Casa Branca ainda não divulgou detalhes sobre o governo provisório na Venezuela, mas assessores de Trump informaram que mantém contato com a vice-presidente do país, Delcy Rodrigues. Sobre Maria Corina Machado, opositora de Maduro e vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Trump afirmou que ela talvez não seja a melhor opção para presidir o país, principalmente por falta de apoio interno. Trump disse ainda que o setor de petróleo da Venezuela está em colapso e que grandes empresas americanas vão investir na infraestrutura do país. Segundo ele, os Estados Unidos pretendem produzir petróleo na Venezuela e comercializá-lo, e que agora a população do país terá acesso a essa riqueza que foi roubada durante muitos anos. Na coletiva, Trump voltou a acusar Nicolás Maduro de chefiar o cartel de Los Soles e afirmou que grande parte das drogas que chegam aos Estados Unidos passa pela Venezuela. Nicolás Maduro e a esposa já estão em solo americano e vão ser julgados em Tribunal Federal de Nova York. Venezuelanos refugiados em diversos países comemoram a captura do ditador. Brasileiros em Caracas relatam filas em supermercados e falta de energia em regiões próximas aos bombardeios. Líder da oposição e Nobel da Paz, Maria Corina Machado, pede que Edmundo González assuma a presidência da Venezuela. No Brasil, Lula se reúne por videoconferência com ministros e afirma que precedente é perigoso e inaceitável. Câmera de rodovia registra acidente entre ônibus e carreta, que deixou 11 mortos no Rio Grande do Sul. Polícia identifica 2 brigadistas vítimas de incêndio em shopping do Rio. Quase 3 anos depois da tragédia no litoral de São Paulo, crianças ajudam em novos alertas de temporais. Oferecimento Bradesco em 2026. O que é mais valioso vem primeiro. Líderes latino-americanos reagiram à captura do ditador Nicolás Maduro. O presidente da Argentina, Javier Milei, escreveu numa rede social: "A liberdade avança, viva a liberdade." O argentino também replicou uma publicação de uma deputada apoiadora, em que o presidente aparece ao lado de Donald Trump. A legenda diz: "Líderes da liberdade." A Casa Rosada divulgou uma nota oficial. O texto diz que Nicolás Maduro exportou o terrorismo à América Latina e defende que Edmundo González, que teria vencido as eleições presidenciais venezuelanas de 2024, assuma o poder da Venezuela. O presidente Javier Milei busca se firmar como principal aliado de Donald Trump na América do Sul. Outros governantes da região também se manifestaram sobre a captura de Nicolás Maduro. Na Colômbia, o governo mobilizou forças de segurança na fronteira com a Venezuela. O presidente Gustavo Petro disse que a Colômbia se prepara para receber um possível fluxo de refugiados do país vizinho. Petro, que já foi chamado de traficante internacional por Donald Trump, condenou o ataque americano e afirmou que pedirá ao Conselho de Segurança da ONU que se reúna para avaliar a ação. No Chile, o presidente Gabriel Boric, que deixará o cargo em março, condenou as ações militares e pediu uma saída pacífica à crise no país. Já o presidente eleito, José Antônio Kast, deu apoio à intervenção militar americana. Os governos do México, Guatemala, Cuba e Uruguai também condenaram os bombardeios, enquanto Bolívia, Peru, Panamá, Equador e Paraguai se posicionaram a favor das ações americanas na Venezuela. A crise entre os dois países se agravou a partir de fevereiro do ano passado. O presidente Donald Trump começou uma operação contra o narcotráfico e apontou Maduro como chefe de um cartel de drogas. Em agosto, os Estados Unidos ofereceram o equivalente a 265 milhões de reais por informações que levassem à prisão ou condenação de Maduro. Navios de guerra e um submarino nuclear foram enviados ao Mar do Caribe, incluindo o maior porta-aviões do mundo, o que marcou o início da pressão militar na região. Em setembro, os Estados Unidos realizaram o primeiro ataque contra um barco, que, segundo o governo americano, estava carregado de drogas no Mar do Caribe.
Até agora, 35 embarcações foram atingidas, com pelo menos 115 mortos. Os Estados Unidos também apreenderam um navio petroleiro venezuelano e bloquearam a entrada e a saída de cargueiros com combustível do país. Trump afirmou que a Venezuela estava cercada. Depois de classificar o governo de Nicolás Maduro como uma organização terrorista, Trump abriu espaço para justificar as operações militares no país. O presidente Lula condenou o ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Lula está no Rio de Janeiro e não retornou a Brasília. O presidente participou das reuniões emergenciais por vídeo, assim como o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Também participaram o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, a secretária-geral de Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, a secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, e representantes da Secretaria de Relações Institucionais e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. As informações são variadas e nós precisamos colher bem essas informações corretas para evitar a desinformação. Neste momento é a coisa mais importante. Lula condenou os ataques e disse que os bombardeios em território venezuelano e a captura de Nicolás Maduro ultrapassam uma linha inaceitável. O presidente disse que segue à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação. Nas redes sociais, Lula afirmou que os atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. O presidente também disse que atacar países em flagrante violação do direito internacional é o primeiro passo para que a lei do mais forte prevaleça sobre o multilateralismo e que a Organização das Nações Unidas precisa responder de forma vigorosa a esse episódio. A captura de Nicolás Maduro foi comemorada por venezuelanos que vivem em diversas partes do mundo. Em lágrimas, essa venezuelana que mora em Madrid desabafou. Alegria e esperança, disse ela. Alegria e esperança. Na principal praça de Madrid, festa e muita música. Alejandro, que vive há 4 anos na Espanha, estava com as bandeiras dos Estados Unidos e da Venezuela. Eu apoio o presidente americano Donald Trump, que quer todos os países do mundo livres de ditaduras. Este homem, que está na Colômbia, mal conseguia falar. Parabéns a todos os venezuelanos ao redor do mundo. Vou esperar aqui para ver o que vai acontecer, disse ele. No Peru, a comemoração foi com dança. Milagros vive na capital Lima e, emocionada, disse que espera poder voltar para cuidar do pai que mora na Venezuela. Em Santiago, capital do Chile, muita gente foi para as ruas com bandeiras para celebrar a queda do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Abraços e festa também na Argentina. Desde 2000, a crise na Venezuela já levou aproximadamente 7,5 milhões de pessoas a deixarem o país. A maioria seguiu para a América Latina, onde vivem 85% dos migrantes, segundo dados das Nações Unidas. Viva Cuba! Em Cuba, manifestações contra a operação americana. Na Grécia, também houve protestos a favor de Maduro. Tragam nosso presidente de volta, gritou um grupo de venezuelanos na capital Caracas. Donald Trump acompanhou a operação em Mar-a-Lago, o resort dele em Palm Beach, na Flórida. O presidente estava acompanhado do diretor da CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, e dos secretários de Estado Marco Rubio e de Guerra Pete Hegseth. O local, que funciona como clube privado e resort de luxo, está com a segurança reforçada. Esse é o ponto mais próximo que a imprensa consegue chegar. Trump passou o final de ano aqui, onde trabalhou, recebeu aliados e realizou reuniões políticas. Amanhã, retorna para a Casa Branca. Em várias cidades americanas, a festa tomou conta das ruas com música e bandeiras. Não puedo decirle
Nem sei dizer o que sinto de tanta felicidade, resumiu essa venezuelana que vive nos Estados Unidos. E após a coletiva de Donald Trump, que explicou a operação, a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, fez um pronunciamento em Caracas, a capital da Venezuela. A gente volta agora ao vivo com Matias Brotero, direto de Washington. Matias. Oi, Clébio. Delcy Rodrigues não foi alvo das operações e o pronunciamento dela foi transmitido pela televisão estatal venezuelana. Delcy afirmou que o país jamais será colônia de qualquer nação e que Maduro é o único presidente da Venezuela. A vice-presidente estava cercada de oficiais e integrantes do governo. Ela exigiu a liberdade imediata de Maduro e da esposa dele, Cília Flores. Delcy afirmou ainda que todo o poder nacional da Venezuela foi acionado e que tem o dever de salvaguardar a independência, a soberania e a integridade territorial que foram atacadas. Mais cedo, Trump afirmou que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, teria conversado com Delcy e que ela estaria disposta a fazer o que consideram necessário para tornar a Venezuela grande novamente. Mariana e Clébio. Obrigado, Matias. Venezuelanos que vivem no Brasil comemoraram a saída de Maduro, mas temem pelos rumos que o país possa tomar a partir de agora. Na Venezuela, brasileiros relatam filas em supermercados e em postos de combustíveis e falta de energia nas regiões próximas aos bombardeios. Este brasileiro que não quer aparecer mora há mais de 6 anos no país vizinho. Ele diz que as ruas de Caracas estão vazias e muitos comércios fechados. Com muita dificuldade a gente consegue um posto de gasolina, um mercado, alguma coisa assim aberto. Gera um certo desespero porque a gente não sabe o que esperar. Depois dos bombardeios da madrugada, moradores de Caracas formaram longas filas para garantir alimentos e combustíveis. O clima é de apreensão diante da possibilidade de novos ataques e da reação de militares venezuelanos. Nadie sabe o que sucede, pero bueno. É um enigma o que se está vivendo neste momento. Diante de um cenário de incertezas, venezuelanos que moram no Brasil e têm familiares no país vivem um misto de sentimentos. Ao mesmo tempo em que comemoram a saída de Maduro, temem pelos rumos que o país possa tomar a partir de agora. Uma esperança tanto para quem mora na Venezuela como para quem está fora. Mas a gente vive também o dor de Venezuela, de nossos parentes, de nossas pessoas lá, né? A gente vive essa angústia. Para esta professora de Relações Internacionais, o Brasil deve se preparar para receber mais refugiados da Venezuela. A situação de fronteira, ela vai ficar muito vulnerável, porque provavelmente nós teremos fluxos migratórios cada vez maiores saindo da Venezuela em direção a outros países, como Colômbia, Brasil, mas para além de países que fazem fronteira, como Peru, Argentina, Chile. Jezebel e os filhos moram num abrigo da Prefeitura de São Paulo, que oferece ajuda a mais de 1.000 imigrantes venezuelanos. Mãe e filhos lidam com a saudade da família. Aqui eu estou bem, me sinto bem, pero me sinto com muita soledad, me hace falta minha família, meus padres. Tenho meus padres vivos, tenho meus tios, primos. E meus filhos me pedem estar com minha família. Desde 2015, Roraima se tornou a principal porta de entrada de venezuelanos no Brasil. Segundo o IBGE, mais de 270 mil foram atraídos pelas políticas de acolhimento e vivem no Brasil. Geralmente chegam primeiro o pai e a mãe, ou a mãe e as crianças, e depois eles conseguem trazer o resto da família, né? De acordo com o Itamaraty, 11.500 brasileiros vivem na Venezuela. Muito possível que nós vejamos o retorno de brasileiros que residem na Venezuela. Aliás, hoje em dia já temos, né, um êxodo bem importante e isso deve aumentar muito nos próximos meses. Rodolfo mora em Caracas e conta que o bairro dele está sem energia elétrica por causa dos ataques. O pedaço onde eu moro está sem luz, a internet está inestável. Estamos vendo como se desenvolve tudo isso. Com a prisão de Maduro, a esperança de refugiados é de que a situação do país melhore. Eu espero que algo bueno passe. Hay solo que confiar em Deus
para que Venezuela pueda cambiar y pueda dar el triunfo. Venezuela va a voltar a ser un país maravilloso como siempre fue. Infelizmente entró en esa nube oscura que dejó a historia de nuestro país entre aspas, o sea, dejó como que incertidumbre todo aquele país tan gigante. Já Nelson acredita que as mudanças no país não devem ser rápidas. Imagine que são mais de 25 anos vivendo um sistema que não motivou ao venezuelano a prosperar. Essa não foi a primeira vez que os Estados Unidos se mobilizaram para derrubar um regime autoritário. Uma das intervenções diretas mais conhecidas aconteceu em 1983, quando militares americanos derrubaram o governo militar de Granada. O pequeno país do Caribe era comandado pelo general Hudson Austin. Na operação, os Estados Unidos capturaram Austin, que foi condenado e ficou preso por mais de 20 anos, até dezembro de 2008. Os Estados Unidos derrubaram outro governo militar em dezembro de 1989. O governo americano tirou do poder no Panamá o ditador Manuel Antônio Noriega. O país na América Central é importante no comércio internacional em razão do canal que liga os oceanos Atlântico e Pacífico. O general Noriega assumiu o comando das forças de defesa do país em 1983 e passou a ser investigado em 1988 por acusações de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Levando para os Estados Unidos para ser julgado pelos crimes também ligados ao narcotráfico e questão das drogas. Então, dentro da política americana de combate ao narcotráfico na região. Ele cumpriu mais de 20 anos de prisão nos Estados Unidos e na França e foi extraditado para o Panamá em 2011, onde ficou preso até morrer em 2017. Uma das operações com maior exigência de logística e aparato militar aconteceu em 2003, quando o governo americano, apoiado pelo Reino Unido, derrubou do poder no Iraque o ditador Saddam Hussein, que comandava o país desde 1979. A entrada das tropas foi pelo Kuwait. O ditador foi julgado por um tribunal especial iraquiano e executado em 2006. Uma das ações mais famosas dos Estados Unidos foi em resposta aos ataques de 11 de setembro de 2001. Os americanos derrubaram o regime do Talibã no Afeganistão, na Ásia Central, cerca de um mês após as ações terroristas e permaneceram no país por quase 20 anos. O histórico de intervenções, segundo especialistas, é resultado de uma construção de séculos, de um enorme poderio militar. Eles detêm o maior complexo industrial militar, com indústrias todas voltadas para a produção de armamentos, para equipamentos bélicos, tem um exército muito treinado, experiente em diferentes intervenções mundo afora, tem a inteligência também, que durante muitas décadas atuou diretamente na América Latina para promover interferências políticas nos países da região. Para Denilde Rousaker, professora de Relações Internacionais, a atuação americana vai além do combate ao narcoterrorismo. Agora a gente tem um novo contexto geopolítico internacional em que a questão da Venezuela ela não está só associada ao combate ao narcotráfico, mas também aos interesses estratégicos americanos de controle do petróleo, como também da posição da China e da Rússia na região. É isso, é o que mais faz parte também dessa equação. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. São 303 bilhões de barris. Isso equivale a cerca de 17% de todas as reservas mundiais. A Venezuela, inclusive, fica à frente da Arábia Saudita e do próprio Canadá, por exemplo. Mas a Venezuela tem uma capacidade de produção muito baixa atualmente. No ano passado, a média foi de pouco mais de 1 milhão de barris por dia. E há algumas explicações para essa ineficiência, a falta de investimentos e também a corrupção. Com o comando dessa produção potencial, os Estados Unidos podem assumir o controle da oferta de petróleo para todo mundo, com impactos diretos no preço internacional do barril, tirando o poder dos países integrantes da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo.
E ainda nesta edição, como deve ser o julgamento de Nicolás Maduro nos Estados Unidos e as reações à operação militar americana que capturou o ditador na Venezuela. A gente muda agora de assunto para você saber que 2 pessoas morreram e 3 ficaram feridas no incêndio que atingiu um shopping na zona norte do Rio de Janeiro. Os bombeiros trabalharam por 20 horas para controlar o fogo, que começou no subsolo. Durante todo o dia, o trabalho do Corpo de Bombeiros foi intenso. A fumaça ainda tomava conta do prédio e dificultava o resfriamento das áreas atingidas pelo incêndio. Incêndios em subsolo em geral trazem uma grande dificuldade, que são locais bastante compartimentados e que não possuem ventilação natural, geralmente, para a fumaça. Então, a fumaça ela ficou completamente restrita naquele ambiente. A gente não tinha visibilidade alguma do local, a visibilidade era zero. Paredes precisaram ser quebradas. Os bombeiros também usaram câmeras térmicas para localizar as vítimas. 3 pessoas foram resgatadas, uma delas em estado grave. 2 pessoas morreram. O supervisor de segurança Anderson Aguiar do Prado e a brigadista Emilyn Silva Aguiar Menezes. A Defesa Civil esteve no prédio para avaliar se houve danos estruturais. Ainda não há previsão para a reabertura do shopping. De acordo com testemunhas, as chamas teriam começado no ar-condicionado de uma loja no subsolo. Mas somente o laudo da perícia vai apontar o que provocou o incêndio. O shopping estava aberto para o público. Essas imagens mostram muita gente saindo às pressas. A gente não teve uma sequer orientação, ninguém da brigada, ninguém para saber o que a gente tinha que fazer, qual procedência teríamos que tomar. E assim, eu entrei em pânico, porque foi uma sensação que eu não desejo para ninguém. Estava lá em cima, no 3º piso, estava de intervalo do trabalho, quando eu vi, senti o cheiro de fumaça e o segurança já mandando evacuar todo mundo. Aí todos os clientes saindo já desesperados pela saída de emergência e foi maior correria, muito tumulto. Em nota, o shopping afirmou que vai oferecer todo o apoio necessário às famílias das vítimas. Disse também que o protocolo de emergência foi acionado e que o prédio foi esvaziado. Na Suíça, foram identificados mais 4 corpos das vítimas do incêndio que atingiu um bar durante uma festa no Ano Novo. Os donos do estabelecimento já prestaram depoimento e podem responder por homicídio culposo, lesão corporal e incêndio criminoso. Durante uma entrevista coletiva realizada em frente ao local da tragédia, o conselheiro federal da Suíça, Bitians, afirmou que a prioridade máxima é identificar as vítimas e fornecer às famílias informações completas e de forma rápida. Ele prometeu encontrar os responsáveis pela morte de mais de 40 pessoas. 119 ficaram feridas. Investigadores apontam que faíscas provocadas por velas presas em garrafas de bebida usadas na comemoração de Ano Novo podem ter iniciado o incêndio. Jéssica e Jacques Moretti, donos do bar em Crans-Montana, são investigados por homicídio culposo, lesão corporal culposa e incêndio criminoso. Segundo o Ministério Público suíço, os 2 já foram interrogados e estão em liberdade no momento. As autoridades de Crans-Montana revelaram hoje que mais 4 vítimas do incêndio tiveram as identidades confirmadas. São 2 mulheres suíças de 16 e 21 anos de idade e 2 homens também suíços de 16 e 18 anos. Os corpos já foram liberados às famílias. Até agora, 8 foram identificados. Na cidade, as bandeiras estão a meio mastro, sinal de que o luto não vai acabar tão cedo por aqui. Quem presenciou a tragédia mal consegue dormir, como é o caso da portuguesa Cristina, que mora em Crans-Montana há 30 anos. Fui para casa, eram 4 da manhã, 3h30, 4 da manhã, e foi complicado, foi muito complicado. As imagens que eu tinha na cabeça foi muito complicado de tirar da cabeça.
O segundo dia da Copa São Paulo de Futebol Júnior teve 26 jogos e, Mariana, muitos gols. As partidas do maior torneio de base do Brasil você acompanha aqui na Record, Record News, R7 e também no Record Plus. Amanhã nós vamos transmitir a estreia de duas equipes que vieram de muito longe. O Jean Brandan conta pra gente que esses meninos, para realizar o sonho de virar jogador profissional, tiveram que percorrer milhares de quilômetros. Boa noite, Mariana, Clébio, boa noite a todos. Vale todo sacrifício, ainda mais nessa idade, né? Já que a Copa São Paulo é a principal vitrine do futebol brasileiro para quem está começando. Por isso, os jogadores do Maruinense, time de Sergipe, que vão enfrentar o São Paulo, andaram mais de 2.100 quilômetros. Já o time do Águia de Marabá, do Pará, viajou 2 dias de ônibus para jogar contra o Botafogo. No futebol, as estatísticas nem sempre entram em campo, mas alguns números podem ser um retrato fiel à realidade. A chance de se tornar jogador profissional é de apenas 1%, e mais da metade dos que chegam ganha menos que R$1.000. E é por isso que a Copinha chama tanto a atenção, porque dá espaço a quem geralmente não tem voz. Amanhã, o Águia de Marabá vai estrear na competição contra o Botafogo. Foram 2 dias de viagem de ônibus do sudeste do Pará a Taubaté, no interior de São Paulo. Tem o desgaste, teoricamente tem, né? Mas eu acho que tem que passar por cima de tudo, tem que absorver isso, tem que dar o melhor. Vários povos indígenas vivem em Marabá e amanhã eles estarão bem representados em campo. Aos 18 anos, Kukri é um dos destaques do time. Eu sei que foi a revelação do ano aí. Sei que não é fácil vir da aldeia, o Águia. Entre as histórias de vida que a Copinha reserva, uma boa parte fala sobre superação. E para o maruinense, equipe de Sergipe não vai ser diferente. O estreante na competição vai encarar o São Paulo, o atual campeão. O time também enfrentou 2 dias de viagem até o interior paulista. Nada tão difícil que impeça o atacante Lucas de viver um sonho. Ele divide o futebol com o trabalho na colheita de laranja. Eu acordo 5 horas da manhã, aí amanhã faz minha comida, aí chega às 11h30, eu paro para almoçar, aí chega 3h30, estourado 4 horas, aí nós para, esgotado, já limitado, porque não é fácil. Aí final de semana já vou pro extra, que eu jogo a várzea. Amanhã, a Record exibe 2 partidas às 11 da manhã. São Paulo e Maruinense, com exclusividade na TV aberta para os estados de Sergipe, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O Distrito Federal e o restante do Brasil acompanham Botafogo e Águia de Marabá. Os jogos também terão transmissão no R7 e no Record Plus. A Record News, o R7 e o Record Plus transmitiram neste sábado a vitória do Corinthians na estreia da Copinha. O Timão venceu o Trindade de Goiás com este gol de favela. Ele tocou na saída do goleiro e fez o único da partida. O Bahia goleou a Inter de Limeira por 5-0. João Andrade abriu o placar com este golaço. Pedrinho fez o segundo. O destaque da partida foi o camisa 9, Juninho. Ele marcou 3 vezes na goleada baiana. O maior rival do Bahia, o Vitória, empatou com o capivariano. Gustavo Rodrigues fez 1-0 para a equipe do interior de São Paulo. No segundo tempo, Emanuel empatou. Rayan fez o segundo do capivariano. E Luiz Alcélio deixou tudo igual mais uma vez, no fim da partida. A Chapecoense venceu Volta Redonda do Rio de Janeiro por 3-2. Mesmo perdendo, João Bom protagonizou o lance do jogo. Ele deu um chapéu no zagueiro e chutou no canto do goleiro. O João é bom mesmo, hein? Já o elenco principal do Corinthians retomou as atividades e iniciou a pré-temporada. Depois de comemorar o título da Copa do Brasil, o elenco corintiano se apresentou com algumas ausências. José Martínez estava de férias e resolvia problemas no passaporte na Venezuela. Ele ainda não conseguiu voltar ao Brasil. O Corinthians acompanha a situação no país, que sofreu um ataque dos Estados Unidos. Quem também está fora do Brasil é Yuri Alberto. O atacante viajou para a Europa para finalizar o processo de emissão do passaporte italiano.
Outras baixas deste ano são os atacantes Romero e Thales Magno, que não tiveram os contratos renovados e deixaram o clube. O jogador Savarino, do Botafogo, também estava passando férias na Venezuela e ainda não conseguiu retornar ao Brasil. A reapresentação dele, que estava marcada para amanhã no Rio de Janeiro, ainda não tem data prevista. E o atacante Gabigol foi anunciado oficialmente hoje pelo Santos e já participou do primeiro treino. Neste sábado, o atacante passou por exames médicos e assinou contrato de empréstimo por 1 ano. Ele vai usar a camisa 9. Depois dessa parte burocrática, o jogador foi para o campo e treinou com os novos colegas de equipe. Já Neymar ainda não participou da pré-temporada. O Santos vai estrear contra o Novo Horizontino no próximo sábado pelo Paulistão. E o São Paulo anunciou neste sábado a contratação do goleiro Carlos Coronel, de 29 anos. O jogador tem também nacionalidade paraguaia e jogava nos Estados Unidos. Mariana, Clébio. Obrigada, Jean. A polícia procura pelos criminosos que explodiram um carro forte em uma rodovia em Piracicaba, interior de São Paulo. Cerca de 15 suspeitos com fuzis e metralhadoras participaram da ação. Mesmo com o estrago, eles não conseguiram acessar o cofre e nada foi levado. Um homem de 70 anos morreu em um acidente na rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O carro em que ele estava bateu no meio-fio e capotou. Outras 2 pessoas ficaram feridas. As causas do acidente serão investigadas. O Corpo de Bombeiros resgatou 44 turistas que ficaram ilhados numa trilha no cânion do Rio Salobra, em Mato Grosso do Sul. O nível do rio subiu rapidamente por causa da chuva. Um sistema que usa cordas e mosquetões precisou ser montado para que o salvamento pudesse ser feito. Todos os resgatados passam bem. Os ventos sopraram com força em grande parte da costa sul e também no sudeste do Brasil. A Giovana Rizardo traz agora a previsão do tempo. Boa noite, Giovana. Tem alerta para esse domingo? Tem, Mariana, alerta vermelho em parte do sudeste por causa da chuvarada que já deixa o solo encharcado. Boa noite para você, boa noite, Clébio. E uma ótima noite para você. Segue também um alerta de ressaca do mar com ondas que podem atingir até 5 metros entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Na capital paulista, domingo nublado e chuvoso, faz até 24 graus. E um detalhe, a mínima de 18 deve ser registrada à noite. Em Belo Horizonte e em Brasília, tempo fechado com alerta para chuva volumosa, máximas de 23 e de 24 graus. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados na Bahia e em Minas Gerais. As imagens de satélite indicam que a zona de convergência está bem atuante no centro-norte e no sudeste. Amanhã, esse corredor de nuvens e a frente fria, que segue estacionada sobre a costa do Espírito Santo, provocam chuva em grande parte do país. Alerta máximo entre as divisas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. No litoral e na região metropolitana de São Paulo, chuva persistente. No sul do país, uma massa de ar polar provoca queda nas temperaturas. Na segunda-feira cedo, há risco de geada em áreas das serras gaúcha e catarinense. Em Porto Alegre, faz até 25 graus amanhã. Em Vitória, 27, 31 em Campo Grande, 30 graus em Macapá e até 33 em Teresina. Hora do Tempo Delivery. A Margarida é de Caratinga, Minas Gerais. Boa noite, Margarida. Os próximos dias vão ser de tempo fechado com chuva forte. As temperaturas caem até terça-feira, quando a máxima será de 19 graus. A Maria é de Jaraguá, em Goiás. Boa noite, Maria. Entre domingo e terça-feira, céu encoberto com chance de chuva. As máximas ficam mais amenas, entre 24 e 25 graus. Mande sua mensagem para a gente com a hashtag você no JR. Mariana, Clébio. Obrigado, Giovana. E você vai ver a seguir. Julgamento de Nicolás Maduro deve começar já nesta segunda-feira em Nova York. E ainda como a captura do presidente da Venezuela abala a diplomacia brasileira. Os embaixadores permanecem em seus postos, mas o cenário ainda é de incerteza.
As decisões dependem das medidas administrativas que serão tomadas depois da intervenção dos Estados Unidos. A captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos gerou reações imediatas ao redor do mundo. Governos europeus pediram cautela e moderação. Aliada da Venezuela, a Rússia criticou a operação. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia reafirmou o apoio ao governo de Nicolás Maduro. Mas o país, antigo aliado da Venezuela, não ofereceu ajuda militar. Em comunicado oficial, a Rússia classificou a ação dos Estados Unidos como um ato de agressão armada e uma violação da soberania da Venezuela. Moscou pediu ainda a soltura imediata de Nicolás Maduro e da esposa. Posição muito diferente da adotada por outros países europeus. No Reino Unido, o primeiro-ministro Keir Starmer afirmou que não derrubará lágrimas pelo fim do regime de Nicolás Maduro. Em mensagem nas redes sociais, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o bloco acompanha de perto a situação e que está ao lado do povo venezuelano, apoiando uma transição política pacífica e democrática. Em nota, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni afirmou que apoia uma transição democrática. Ainda reforçou que a principal preocupação do governo é com a segurança da comunidade italiana na região. Para o presidente francês Emmanuel Macron, a mudança de governo deve ser democrática e respeitar a vontade do povo venezuelano. A Organização das Nações Unidas reforçou a necessidade de respeito ao direito internacional e fez um apelo para que todas as partes se engajem em um diálogo inclusivo, com respeito aos direitos humanos e ao Estado de Direito. A crise na Venezuela ganhou dimensão global e tem impactos na Ásia. Vamos ao vivo até Tóquio conversar com a nossa correspondente Silvia Kikuchi. Olá, Silvia. Os mercados asiáticos já sentem os efeitos da redução nas exportações de petróleo da Venezuela? Oi, Mariana, Clébio, boa noite a todos. Sim, todos aqui, principalmente na China, que hoje é a maior compradora do petróleo da Venezuela. O governo chinês condenou o ataque contra um país soberano e afirmou que as ações violam o direito internacional e representam uma ameaça à paz na América Latina e no Caribe. O último compromisso oficial de Maduro antes da captura foi com um enviado especial do governo chinês no Palácio de Miraflores. O encontro teve como foco a pressão dos Estados Unidos e a presença militar na região, assim como ataques e a recente apreensão de navios com destino à China, medidas que Pequim classificou como unilaterais e ilegais. Os mercados do Japão e da Coreia do Sul também acompanham com atenção os desdobramentos diante do risco de instabilidade no preço da energia e do aumento das tensões geopolíticas. Tanto a China quanto a Coreia do Sul emitiram avisos para que os cidadãos evitem viagens à Venezuela por motivos de segurança. E agora uma última informação. Agora há pouco a gente recebeu, alguns minutos atrás, a Coreia do Norte fez um lançamento de mísseis em direção ao mar do Japão. Mariana, Clébio. Obrigada, Silvia. São informações que eu imagino todos na Ásia também estejam muito preocupados com os desdobramentos dessas notícias e estaremos sempre acompanhando. A líder da oposição, Maria Corina Machado, a vencedora do Nobel da Paz de 2025, afirmou que chegou a hora da liberdade para a Venezuela e que Maduro vai enfrentar a justiça internacional pelos crimes cometidos. Maria Corina, que fugiu da Venezuela, publicou numa rede social que é hora de colocar ordem no país, liberar os presos políticos e trazer os filhos de volta para casa, em referência aos refugiados, espalhados principalmente em países da América do Sul. Corina disse ainda que Edmundo González, que está exilado na Espanha, é o ganhador das últimas eleições venezuelanas em 2024 e que ele deve assumir o poder imediatamente, além de ser reconhecido como comandante das Forças Armadas.
A fronteira da Venezuela com o Brasil foi reaberta no começo da tarde e alguns brasileiros que estavam retidos puderam voltar para casa. O governo federal acompanha as movimentações na região. O fechamento da fronteira de manhã foi no lado venezuelano. O acesso foi liberado horas depois. Ao todo, são mais de 2.000 quilômetros de fronteira entre os dois países. O principal ponto é entre Pacaraima, em Roraima, e Santa Helena de Uairém. A distância entre as cidades é de 17 quilômetros. O governo de Roraima informou que monitora possíveis desdobramentos que possam impactar a rotina da população local e que está à disposição do governo federal. A fronteira é marcada por fluxo migratório intenso e tensões políticas com fechamentos temporários devido a exercícios militares ou crises na Venezuela, que geram grande impacto humanitário. Quero dizer para vocês que a gente vai ficar acompanhando tudo de perto, todos os movimentos, em contato direto com o Exército Brasileiro e tentando nos antecipar aos prejuízos que a gente pode sofrer por aqui. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados estima que mais de 500 mil venezuelanos morem no Brasil. Somente em 2025, o Ministério da Justiça recebeu quase 18 mil pedidos de refúgio de venezuelanos e autorizou mais de 7 mil. Mais de 90% de todos os pedidos de refúgio aprovados no Brasil. E na Amazônia nós temos entre Exército, Marinha e Aeronáutica 10 mil homens. Em Roraima mesmo, hoje a gente tem 2 mil homens, mas na fronteira 200 homens. Mesmo com a intervenção dos Estados Unidos, a Embaixada da Venezuela em Brasília funciona normalmente. O governo federal voltou a se reunir hoje à tarde em Brasília para tratar sobre a situação da Venezuela. A repórter Vanessa Lima tem as informações para a gente. Boa noite para você, Vanessa. Boa noite, Clébio, Mariana e a todos. A nova reunião comandada por videochamada pelo presidente Lula aconteceu no início da noite. Não há previsão de que seja divulgado um novo posicionamento do Brasil, além do que já foi feito. Segundo a secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, está em discussão uma reunião ministerial da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos para debater sobre a situação na Venezuela. Esse encontro deve acontecer amanhã à tarde. Ainda de acordo com Maria Laura da Rocha, o Brasil vai participar na segunda-feira da reunião extraordinária do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que vai discutir a situação venezuelana. Segundo o Itamaraty, o Brasil seguirá acompanhando o caso para considerar os próximos passos. Clébio, Mariana. Obrigado, Vanessa. Amanhã, o Domingo Espetacular apresenta uma cobertura especial sobre a prisão do ditador Nicolás Maduro e da primeira-dama Cília Flores. Direto da Venezuela, todas as informações sobre a queda do regime de Maduro. E daqui a pouco, a gente volta com novas informações ao vivo dos Estados Unidos sobre a transferência do casal para o centro de detenção do Brooklyn, em Nova York. Uma pesquisa do Procon apontou que as taxas de juros de empréstimos consignados podem quase dobrar de um banco para o outro. Mesmo para aposentados que contam com um teto que pode ser cobrado, os juros podem variar. Lucelma tem 59 anos, mora com a filha e os netos. Ela é aposentada por invalidez e usa boa parte da renda na compra de remédios. Se eu não tomar, eu posso parar de andar, posso ficar toda com o corpo trevado. Com o orçamento apertado, ela decidiu simular um empréstimo consignado. Descobriu que o valor ficaria muito alto e desistiu. R$2.000 que eu achava que era para começar, né? Ele vai te ajudar agora, que é a hora que você está precisando. Só que lá na frente, você vai continuar com as dívidas. Uma pesquisa do Procon de São Paulo mostra que o banco escolhido e o perfil do consumidor são fatores importantes para determinar a taxa de juros do empréstimo consignado, que pode mais do que dobrar. Foram analisados 6 bancos. A maior diferença encontrada foi no empréstimo de 48 meses para funcionários de empresas privadas. Os juros podem variar de 2,6% a 5,3% ao mês. Na prática, quem pega R$2.000 emprestados pode pagar no final R$ 3.564 com os juros menores ou R$ 5.627 com as taxas maiores para quitar a dívida.
O consignado ele tem ali um componente de uma taxa menor, porque ele traz mais segurança para o banco em termos de risco, mas ainda assim é uma taxa muito elevada, principalmente no cenário de juros altos. Para quem precisa do empréstimo, a recomendação é pesquisar e evitar propostas feitas por telefone ou aplicativos. Justamente para que ele possa ter acesso mais facilitado às informações essenciais, como a taxa de juros mensal que é cobrada, o valor mensal que ele vai pagar e, ao final, qual é o valor total que ele deve pagar. Para os aposentados, existe um teto na cobrança de juros. Ainda assim, os valores podem variar. E é importante acompanhar o extrato do INSS para ter certeza de que não existem descontos indevidos. Lucelma ainda paga um consignado antigo de mais de R$ 500 por mês, um peso no orçamento. Quando a gente está no sufoco, essas propostas brilham nos olhinhos da gente. Quer dizer, é uma saída. E no fim, quando você vai ver, não é uma saída. Os bombeiros procuram há 2 dias por um jovem que desapareceu em um lago no interior de Goiás. Ele passeava de caiaque com 2 amigos quando a embarcação virou. Os bombeiros trabalham neste condomínio desde o desaparecimento do adolescente, na tarde do dia 1º de janeiro. As buscas são feitas no Lago de Corumbá, na zona rural do município de Alexânia, a 150 quilômetros de Goiânia. Henri Chaves tinha acabado de completar 18 anos e se formou no ensino médio. Era a primeira vez que Henri viajava sozinho com os amigos. Eles vieram para a região passar a virada do ano novo. No primeiro dia de 2026, ele e 2 colegas decidiram fazer um passeio de caiaque no lago, quando o acidente aconteceu. Depois do caiaque afundar, os 2 amigos foram resgatados por um turista que estava em uma moto aquática. Henri não foi mais visto. O Corpo de Bombeiros está com mergulhadores e equipamentos com ondas sonoras para mapear o fundo do lago para tentar localizar o estudante. Testemunhas disseram que os jovens não usavam colete salva-vidas. As crianças de São Sebastião, no litoral paulista, ajudam a Defesa Civil a alertar os moradores sobre as situações de risco em dias de chuva, principalmente nos bairros perto das encostas. Os alunos recebem treinamento nas escolas para salvar familiares e vizinhos em caso de um temporal e assim evitar uma tragédia, como na chuva que devastou a cidade em 2023. Cenário de guerra. Quem aqui conhece alguém que perdeu a vida por causa de uma emergência climática? Levanta a mão. Muita pessoa gritando e eu vi uma casa caindo e vi um montão de pessoas correndo e árvore descendo. Minha mãe falou que meu amigo tinha morrido, ele, a mãe e o pai. Essas são lembranças da chuva do dia 19 de fevereiro de 2023, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Essa escola municipal fica a poucos quilômetros de onde morava a maior parte dos 65 mortos no desastre ambiental. 23 eram crianças. O colégio foi inaugurado 2 anos depois, mas muitos alunos são sobreviventes da tragédia. E aí meus pais estavam em desespero, colocando as coisas para o alto, os móveis para o alto. E o nosso vizinho foi lá e salvou nós. 2023 não acabou. Então, alguns alunos, quando chove, quando a Defesa Civil já emite os comunicados, os avisos, as crianças já ficam na apreensão e elas não vêm para a escola. Essas crianças fazem parte do projeto Escola Segura, que treina alunos de 8 colégios públicos da cidade para identificar riscos em dias de chuva. Esses jovens, eles conseguem acalmar e dar diretrizes para suas famílias, por exemplo, quando tem um vento forte, quando tem uma chuva forte, e eles aprenderam a interpretar os sinais. Com o regador, João simula a chuva caindo em um solo exposto, sem vegetação. Ele encharca rapidamente e a água escorre levando muito barro junto, como nos deslizamentos nas encostas. No recipiente, com uma leve cobertura de folhas, a água demora um pouco mais para escorrer. Já no terceiro, totalmente coberto por vegetação, a absorção é lenta. A água demora para escorrer e sai mais limpa.
o morro com mais vegetação, as folhas dão impacto, as raízes absorvem bastante água, então ajuda a não deslizar o morro. Nesse momento está sendo instalado na escola um pluviômetro, que é um aparelho que mede a quantidade de chuva. E são os alunos que vão fazer esse monitoramento. Então, olha, a partir de 60 milímetros por hora já começa a ficar perigoso. Quando passa de 60 milímetros, já é um alerta de risco, porque pode alargar ruas e afetar nosso dia a dia. As crianças que fazem parte do projeto são chamadas de guardiãs da natureza. E é exatamente o que elas estão se tornando. Quando você ouve um aluno de 12 anos dizer que é ele que avisa a mãe dele, que a Defesa Civil está dando um alerta, eu acho que a gente está conseguindo chegar na base com informação dentro das escolas públicas, mostrando que dá para fazer e que dá para fazer com um custo viável para ser replicado para todas as áreas de risco do país, inclusive. Os reservatórios que abastecem a Grande São Paulo terminaram 2025 em situação de alerta. Vamos voltar a conversar com a Giovana Rizardo para saber se esse quadro pode melhorar com as chuvas de verão. Clébio, mesmo com a chuva dos últimos dias, o cenário ainda é preocupante. Os reservatórios que abastecem a Grande São Paulo operam com pouco mais de 26% da capacidade. No mesmo período do ano passado, esse índice era de quase 50%. O que acontece agora é reflexo da escassez de chuva em 2025. O sistema Cantareira, o principal do estado, está com 20% da capacidade. No mesmo período do ano passado, esse índice superava os 50%. O Alto Tietê opera com 20,7% contra quase 38% em 2025. Já o Guarapiranga registra 46%. Também abaixo dos 58,9% observados no mesmo período do ano passado. Nos próximos dias, a previsão indica chuva forte na região metropolitana de São Paulo. Ainda assim, não há garantia de que os volumes vão ser suficientes para recuperar os níveis dos reservatórios. Clébio, Mariana. Obrigada, Giovana. Vamos falar de turismo. Um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro bateu recorde de público. Adivinha só quem é? É o Bondinho do Pão de Açúcar, que recebeu mais de 2 milhões de visitantes em 2025. O passeio é um dos preferidos dos turistas. As longas filas na entrada mostram que o sucesso permanece depois de 113 anos de história. O primeiro teleférico do Brasil leva turistas a um dos pontos mais famosos do mundo, o Pão de Açúcar. Mais de 50 milhões de pessoas já viveram essa experiência. O passeio é dividido em 2 trechos. O primeiro leva o visitante da Praia Vermelha ao Morro da Urca. Minha família aqui do Rio, a gente de vez em quando vem, mas foi o primeiro Réveillon que eu trouxe eles para conhecer, né? E aproveitamos para visitar o bondinho. No segundo trecho, o bondinho vai até o Morro do Pão de Açúcar. É a segunda vez em Rio, é a primeira vez aqui. As pessoas são muito cálidas, a comida é mais gostosa também e o clima também. Maravilhoso. Ele está morrendo de medo da altura, mas tirando isso, ele está curtindo bastante. Cariocas também aproveitam o passeio, que dá uma visão privilegiada da cidade. Esta família trouxe o filho de 5 anos para andar no bondinho pela primeira vez. Nada melhor do que começar conhecendo a nossa cidade, que é um espetáculo, por sinal. Vai ter foto, vai ter bastante coisa para ele relembrar. Eu gostei. Quando a gente chega a 400 metros de altura, entende o sucesso do Parque Bondinho. Admirar tanta beleza é um momento único. Em 2025, a atração bateu o recorde de público, 2 milhões de visitantes. O número é 14,2% maior do que o registrado no ano anterior. De acordo com a administração do parque, o bom desempenho acompanha o aquecimento do turismo nacional. Que esses números representem um novo ciclo e que a gente consiga conectar cada vez mais o turismo, a nossa cultura, a preservação do meio ambiente com as pessoas.
Uma influenciadora acusa o ex-namorado, que é advogado, de agressão, depois de uma festa de Réveillon na Grande Belo Horizonte. A vítima conseguiu pedir ajuda ao porteiro do condomínio onde mora. O porteiro chamou a polícia. Uma câmera de segurança registrou o desespero de Poliana logo depois da violência. A empresária e influenciadora afirma que foi agredida pelo ex-namorado, um advogado de 33 anos, no apartamento dele, depois de uma festa de Réveillon. O desentendimento teria começado por causa de uma peça que se soltou do armário. Eu estava na cama, sentada, falando, por favor, é só o marceneiro vir amanhã, não tem por que você brigar por causa disso. Ele me pegou e me jogou no chão de uma forma que eu dei uma cambalhota no ar e caí no chão. Poliana conta que durante a agressão teve o vestido rasgado. Quando conseguiu fugir, pediu ajuda ao porteiro do condomínio, que chamou a polícia. No momento em que a PM chegou, o suspeito não estava mais no local. Os dois moram neste prédio em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, mas em andares diferentes. A influenciadora registrou um boletim de ocorrência e pediu uma medida protetiva de urgência que ainda não foi concedida pela Justiça. O caso é investigado pela Polícia Civil. Segundo Poliana, os dois estavam juntos há cerca de 3 meses. O relacionamento, encerrado após as agressões, era marcado por conflitos constantes. Sempre tinha um motivo para uma briga. Das outras vezes tinha sido levantado o tom de voz, agressão verbal, mas ele não tinha realmente me espancado igual foi dessa vez. Nós tentamos falar com o suspeito. Deixe a sua mensagem na caixa postal. Até o momento, a defesa dele não se manifestou. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas eu só quero que ele não faça isso com nenhuma outra mulher. A violência contra a mulher e o combate a esse tipo de crime cada vez mais frequente tem espaço de destaque nas novelas e séries da Record. Os abusos de um marido violento que colocam a vida da enteada em risco são retratados na novela Mãe, exibida às 21h de segunda a sexta. Nesta segunda-feira, às 22h30 da noite, estreia Chamas do Destino. Você vai conhecer a história de uma mulher vítima da opressão. Eu tenho que conseguir fugir daqui com a minha filha. Que se une a outras 2 mulheres em busca de um recomeço. Mulher é tudo igual? Logo depois vem Estranho Amor. Larga a faca! Série inspirada em fatos reais sobre uma delegada que viveu uma relação abusiva e agora assume uma delegacia de defesa da mulher no Rio de Janeiro. Imagens das câmeras de monitoramento da BR-116, no Rio Grande do Sul, registraram o momento do acidente entre uma carreta e um ônibus que deixou 11 mortos. Os corpos das vítimas começaram a ser enterrados hoje. 3 pessoas seguem internadas em unidades de terapia intensiva. 5 das 11 vítimas do acidente foram enterradas em Pelotas, município de onde partiu o ônibus a 260 quilômetros de Porto Alegre. O motorista do ônibus, Carlos Roberto Blanc, de 34 anos, e o cobrador, Luiz Anselmo da Silva, de 57, foram velados em São Lourenço do Sul. O acidente foi ontem. Imagens das câmeras de monitoramento da rodovia mostram um momento em que a carreta, carregada com areia, invade a pista contrária, atinge o ônibus e tomba. O trecho estava em obras e congestionado. Ele acabou, para não colidir na traseira do veículo que estava parado, projetando seu veículo na pista de sentido contrário. O trabalho dos socorristas durou quase 10 horas. 11 pessoas morreram. Das 27 que estavam no ônibus, apenas 5 escaparam sem ferimentos. 12 foram encaminhadas ao hospital, entre elas o motorista da carreta. 3 seguem internadas em unidades de terapia intensiva. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar as circunstâncias do acidente. Os tacógrafos do caminhão e do ônibus que verificam a velocidade e a distância percorrida pelos veículos foram recolhidos para a perícia. O motorista da carreta já foi liberado do hospital e prestou depoimento. Nos parece que ele não teve a intenção de causar o acidente. Isso significa o dolo. Então, a nossa linha de investigação é tentar verificar se houve algum elemento da culpa e, havendo, ele vai responder pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Um empresário de 31 anos morreu de intoxicação por metanol na Bahia. Ele é uma das 7 pessoas que passaram mal depois de consumir vodka numa festa no interior do estado. Vinícius Oliveira Vieira, de 31 anos, morreu após complicações pela intoxicação por metanol. O empresário ficou 5 dias internado em um hospital de Salvador. Ele começou a passar mal depois de ingerir vodka. A bebida foi comprada em uma distribuidora de Ribeira do Pombal, a 300 quilômetros da capital baiana. O corpo foi liberado aos familiares e será enterrado amanhã. Nenhum parente quis gravar a entrevista. A perícia confirmou que a bebida comprada por Vinícius estava contaminada por metanol. Outras 6 pessoas que ingeriram vodka, adquirida na mesma distribuidora para uma festa de noivado, também passaram mal. 2 permanecem internadas em estado grave aqui em Salvador. Após os exames confirmarem a intoxicação, a Prefeitura de Ribeira do Pombal proibiu, por decreto, a venda de bebidas destiladas na cidade até a semana que vem. A distribuidora que vendeu a vodka foi interditada pela Vigilância Sanitária. Esta professora foi uma das vítimas que consumiram a bebida contaminada na festa. Ela recebeu alta e já está em casa. O alerta que a gente deixa para toda a população, que tenha muito cuidado, com o que você está ingerindo, da procedência, que às vezes a gente pode achar que por ser só uma dose, por ser só um drink, que não vai acontecer nada, mas esse único drink pode estar custando a nossa vida, Entre 26 de setembro e 5 de dezembro, o Ministério da Saúde registrou 22 mortes por intoxicação por metanol. Houve 890 notificações de casos suspeitos. 73 foram confirmados. São Paulo foi o local com mais confirmações, 50, seguido de Pernambuco, com 8 casos. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a primeira-dama, Cília Flores, serão julgados no Tribunal Federal em Nova York. Donald Trump disse que as provas dos crimes atribuídos ao governante venezuelano serão apresentadas a um júri federal. Enquanto aguarda julgamento, Nicolás Maduro e a esposa vão ficar detidos em uma prisão no bairro do Brooklyn. Outros criminosos famosos já passaram pelo mesmo centro de detenção, como o líder do cartel El Chapo e também o rapper Sean Diddy Combs. Há 3 dias no cargo, o novo prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, telefonou para Donald Trump e disse ser contrário à operação que prendeu Maduro. O julgamento pode começar já nesta segunda-feira aqui no Tribunal Federal do Distrito Sul de Manhattan. Segundo documentos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o processo aberto contra Maduro afirma que o presidente venezuelano teria participado de uma conspiração violenta e corrupta de narcoterrorismo, envolvendo o chamado Cartel de los Soles e as Farc, a guerrilha colombiana. A nova acusação foi reformulada e registrada hoje pela procuradora-geral Pam Bondi. Ela disse que o casal vai responder por terrorismo e tráfico. O governo americano conduz nos tribunais um processo de tráfico de drogas da Venezuela há 15 anos. Maduro é réu há 6. Em 2020, ele foi indiciado por narcoterrorismo sob acusação de tentar inundar os Estados Unidos com cocaína, como uma forma de pressão política. Segundo a imprensa americana, poucos dias antes de ser capturado, Maduro mencionou a possibilidade de negociar um acordo com o governo Trump sobre as redes de narcotráfico ligadas ao regime venezuelano. Mas a negociação não avançou e ele acabou preso na operação de hoje. Vamos voltar a Washington, então, com as últimas informações sobre a operação americana na Venezuela. Matias Brotero. Matias, o Maduro já foi levado para o centro de detenção? Já chegou ao local onde ele vai ficar preso? Oi, Mariana. O casal deixou a base aérea de Stewart a caminho da prisão. O helicóptero levando Nicolás Maduro e a esposa dele, Cília Flores, pousou minutos depois em Manhattan. Nicolás Maduro deve ser apresentado na segunda-feira, como nós vimos, a um tribunal de Nova York. O casal foi capturado durante uma operação militar realizada pelos Estados Unidos em Caracas. Nicolás Maduro e Cília Flores estavam na residência presidencial quando o exército americano chegou ao local, isso durante a madrugada. Inicialmente,
Inicialmente, eles foram levados a um navio de guerra antes de seguir em uma aeronave para os Estados Unidos. Bem, segundo o jornal americano The New York Times, 40 pessoas foram mortas na operação, incluindo civis e militares. A informação teria sido confirmada por um oficial em condição de anonimato. Nem os Estados Unidos e nem a Venezuela confirmaram as mortes. Volto com vocês no estúdio do Jornal da Record. Obrigado, Matias, pelas informações. Muito bem, olha, nós ficamos por aqui. Nesta edição você pode conferir na íntegra no Record Plus e também em nossas plataformas digitais. E acompanhe amanhã, durante a programação, todas as atualizações sobre a prisão de Nicolás Maduro. E no Domingo Espetacular, reportagens especiais de Roberto Cabrini e também de Ari Peixoto, com todas as repercussões da queda do ditador da Venezuela. A programação da Record está disponível ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com a Patrulha do Consumidor no Cidade Alerta, edição de sábado. E logo depois tem Super Tela com o filme O Dia do Atentado. Não perca. Uma boa noite a todos. Ótima noite, um ótimo domingo. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.